Bom dia a todos. Antes de começar a palestra, propriamente, eu queria fazer uma introdução. Um pouco nervosa, porque cheguei mais cedo para me ambientar no clima do evento e fui surpreendida com a mudança da ordem das palestras. Então, quando entrar no objeto real do evento, da palestra, eu perco o nervosismo, porque é minha área de trabalho. Enfim, gostaria de cumprimentar a todos os presentes na mesa da pessoa de doutora Margarete Costa, pessoa que me contactou de forma tão doce, tão simpática para me fazer esse convite. Muito obrigada, doutora Margarete. E farei, então, um breve parêntese para falar sobre as minhas sensações desde aquele dia em que recebi o convite até hoje. Há cerca de 20 dias, meu chefe me ligou me questionando sobre a minha disponibilidade para a data de hoje apresentar um painel sobre crimes cibernéticos para juízes do trabalho. Uau! Estava bastante assoberbada naquele dia, examinando um inquérito relacionado à morte de um líder quilombola na região de Simões Filho. Fato ocorrido em 2017, que naquela semana fora a mim apresentado, após declínio de competência, após, portanto, ter tido curso por mais de um ano na Polícia Civil daquela cidade. Portanto, tinha uma matéria bastante vasta para eu mergulhar naquele dia. Sem refletir, disse sim, e continuei meu dia de trabalho bem voltado para aquele tema. Ao final do dia, após concluir a linha hipotética que eu seguiria naquela investigação, ao fechar a porta de minha sala, voltando para casa, recordei do telefonema de meu chefe. Ave Maria, até calafrio senti. Pensava, então, em voz alta. Como gosto de falar em voz alta. Valha-me Deus, o que é que eu tinha a falar para juízes do trabalho? Em que eu poderia agregar àquele, agora esse, seleto conjunto de pessoas? Continuei o exame imaginário. Há 9 meses que estou à frente da delegacia que lida com crimes cibernéticos, e, nesse período, dei algumas palestras e uma entrevista a um jornal local. Mas as palestras que dei até aqui foram todas voltadas para público diverso do universo jurídico, o que me pareceu menos desafiador, por absoluto preconceito e talvez também por um certo complexo de vira-lata que muitos delegados de polícia nutrem em comparação às demais carreiras jurídicas. Era certo, porém, que até então não tinha sentido frio na barriga ao palestrar. Lembrando do convite, eu estava sentindo. A vontade que eu tinha, na verdade, era de voltar atrás e dizer: doutor Marcel, meu chefe querido, eu tinha esquecido, mas tinha marcado o cumprimento de 2 mandados para exatamente a data do dia 15. Você não imagina. Olha, não vou poder ir. Enfim, continuei minha reflexão, cheguei em casa e conversei com meu marido. Márcio, recebi esse convite. Aí ele... Aí eu pensei, cá comigo. É o mesmo complexo de vira-lata que eu tenho, porque ele também é meu colega. Então, eu refleti e pensei o que eu mesma, da área jurídica, portanto, tinha de conhecimento sobre esse tema 9 meses atrás. O que eu dominava sobre o tema? Então, eu percebi que, naquele momento, 9 meses atrás, eu não dominava o tema, eu não conhecia boa parte daquilo que hoje eu tenho para falar para vocês. Certo é que, após muito pouco tempo de trabalho nesta unidade, Flávia, além de uma mãe neurótica, que eu me tornei, e as mães do grupo de WhatsApp da turma de meu filho podem confirmar isso, porque eu virei uma mãe neurótica nesse aspecto. Eu aprendi um pouco sobre como lidar, né? Alguns caminhos para lidar com crimes cibernéticos, muitos deles praticados em redes sociais. Então, aqui estou, não cumpri os mandados, e vou falar para vocês sobre esse tema complexo que tem sido
tem sido tão abordado, especialmente depois desta semana fatídica, com esse evento ocorrido no dia 13 de março, dia do meu aniversário, para piorar a minha neurose. Então, vou pegar aqui um gancho de uma educadora que eu vi certa feita numa entrevista que ela dava à rádio, lá no Rio de Janeiro, onde trabalhei por anos. Ela falou assim: antigamente, na nossa época, os filhos das famílias estavam nas ruas, brincando de bola, brincando de carrinho de rolimã, brincando de esconde-esconde, ou o que quer que seja. E as famílias tinham sempre um cuidado, a cautela, de ter notícias do que aquele menino ou aquela menina estavam fazendo naquelas condições, na rua ou no playground do prédio, enfim. Havia sempre a preocupação do horário, meu filho, horário, meu filho, volte para casa. O tempo passou, veio a internet, essa complexidade do qual vamos tratar um pouco. E hoje as famílias têm seus filhos dentro de casa, nos quartos, muito propriamente. E está todo mundo tranquilo, né? Está todo mundo tranquilo porque não tem hora para ser cobrada, porque ele está em casa. E é exatamente aí que reside o grande problema da nossa sociedade atualmente, porque o fato de um menino estar no quarto, fechado, na frente de um computador, quer dizer apenas que ele está solto em um mundo, em um universo que a gente não tem domínio, que a gente não tem limite, e que a gente precisa ficar, talvez, muito, muito, muito mais atento. É isso. Vou lá passar por... Bem, redes sociais e informações sensíveis, cautelas, viés da persecução criminal. O objetivo passará por um breve histórico. Enfim, eu acho que é 1 hora que eu tenho para falar. Vou tentar resumir, dar pinceladas de alguns assuntos e tentar ser um pouco mais profunda naquilo que eu considero mais relevante. Rede mundial de computadores, características, nível de utilização da população mundial, redes sociais e comunicadores, potencialidades e riscos da internet, caracterizando o poder das redes sociais, binômio segurança e criminalidade, caracterização de engenharia social e apresentação de seus riscos para magistrados, casuística, cautelas, vítima, atitudes, marco civil e normas limitadoras dos magistrados. Em 1969, com o surgimento da internet, o que se deu no âmbito militar, ela era bastante limitada para aquela finalidade, né? Com fins militares, a internet era ali manejada. E, nos anos 80, limite com os 90, em Harvard, passou-se a discutir a utilização da internet com fins privados. Para que fim? Para ampliar o mercado de produtos de informática. Em 1989, Berners-Lee, um suíço cientista, criou, então, a WWW. Ali foi o pulo do gato, né? Foi o que, de fato, trouxe a revolução da internet, que nasceu para entregar, ali ainda naquela época, em 1989, universidades com fim de compartilhamento mútuo de trabalho científico. Década de 90, a OMC promoveu a privatização da internet fora dos Estados Unidos, com a perspectiva, claro, de incremento do comércio eletrônico. Assim, o computador, outrora utilizado como ferramenta para fins científicos, passa a ser importante em um novo universo mais amplo. Vejamos alguns conceitos. O World Wide Web, sistema de documentos públicos colocados e disponibilizados na internet, acessível pelo programa navegador. Qual a função do www? Uniformizar a linguagem, integrar os dados. E qual a forma padrão para tal? É um hipertexto, HTML,
textos em formato digital com informações de imagens, sons, vídeos, etc., acessíveis por links. Bem, a neutralidade. Neutralidade, para mim, é aquilo que nós todos precisamos entender, ter como referência quando a gente está examinando a internet, porque é a principal característica dela. Conexão no Ar, desdobrando o Marco Civil da Internet, que completa 3 anos. Temos falado aqui dessa lei que regulamenta o uso da web no Brasil e hoje o nosso tema é a neutralidade de rede. Um assunto que interessa a muitos, porque já são 139 milhões de brasileiros com acesso à internet. E quem conversa com a gente sobre esse tema é o Sérgio Branco, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui. Nossa, a gente aqui agradece um momentinho da sua agenda para tratar de questões tão importantes. Vamos lá, neutralidade de rede, que conceito é esse? Olha, pode parecer uma coisa muito técnica, muito sofisticada, falar em neutralidade de rede, mas na verdade o conceito é muito simples. Dá para dar um exemplo muito fácil, todo mundo vai entender. Quando eu era criança, pequeno, para falar com os meus parentes lá do Rio Grande do Sul ou do Amazonas, eu tenho família nos 2 estados, é necessário fazer ligações interurbanas, que eram caras, todo mundo sabia disso, né? Tinha dias e momentos assim melhores, que era mais barato, domingo à noite, assim. né? Tinha tudo isso. Então a gente tinha que ficar atento a esse tipo de coisa. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia existem aplicações como Skype, por exemplo, né, em que você usa a internet para fazer chamadas interurbanas e até mesmo internacionais, sem ser necessário pagar mais por isso. Quando eu era criança eram caras essas chamadas. Hoje em dia você usa essas aplicações, não paga a mais e consegue se comunicar com seus parentes, seus familiares ou amigos que moram em outras cidades e em outros países. A neutralidade da rede é muito importante para garantir esse tipo de acesso à tecnologia. Porque, veja só, se não há a neutralidade da rede, nós temos alguns interesses que podem parecer conflitantes. É muito comum a mesma companhia telefônica ou operadora te dar acesso à internet e à telefonia fixa, por exemplo, em casa, não é? Pacotes, combos. Exatamente. E para eles é muito melhor que você faça a chamada pelo telefone, porque esses telefonemas podem ainda ser cobrados com tarifas diferenciadas, né, por serem ligações interurbanas e internacionais. O que aconteceria sem a neutralidade da rede? Se toda vez que você acessasse o Skype para falar com pessoas de outros estados ou de outros países, a companhia telefônica poderia degradar sua conexão de modo a interferir no seu uso do Skype, de modo que ficasse impossível você usar, caísse a ligação ou houvesse um delay muito grande, o que obrigaria você a pegar o telefone fixo e ligar para essas pessoas pagando mais por isso. A neutralidade da rede visa a impedir que aconteça esse tipo de coisa. Então, uma definição simples da neutralidade da rede é a seguinte: assim como todas as pessoas são iguais perante a lei, não é isso que diz a nossa Constituição, né? Sim. Todos são iguais perante a lei. Todos os dados têm que ser iguais perante a rede. Então, eu tenho que tratar os dados da mesma maneira. Um outro exemplo é impedir que haja acordos comerciais, por hipótese, de uma operadora com o YouTube para degradar a conexão dos concorrentes do YouTube. Então, quando você entrasse num outro site de streaming, como Vimeo, a sua conexão ficaria lenta, você não conseguiria assistir aos vídeos de modo a beneficiar ou dar uma conexão mais rápida ao YouTube para beneficiá-lo. Então, só alguns seriam beneficiados e não seria uma regra para todos. Exatamente, porque assim eu não estaria tratando com igualdade todos os dados. Esse é o conceito de neutralidade da rede, tratar todos os dados de maneira igual. Agora, a gente, no final das contas, ficou bastante didático o vídeo e essa é a principal característica que temos no trato com a internet. Além disso, temos a pequena regulação
potencial de grande acesso, permite comunicação anônima, informação rápida, possibilidade de utilização multimídia e capacidade de assimilar os meios de comunicação de massa. Há diversos autores que citam outras tantas características, mas eu acho que a gente, para o tema de hoje, a gente pode parar por aqui. Bem, qual o poder da internet? Em 2015, a internet ultrapassou as formas convencionais de mídia, como livros, revistas e televisão, transformando-se na principal plataforma de pesquisa e entretenimento, apresentando facilidade de uso e um baixo ou nenhum custo. E assim, a vida passou a girar em torno dela. A gente tem o que muitos chamam de nosso eu digital, com as comunicações, círculos sociais, localizações, planos para o futuro. E o futuro que, lá em 1989, era visto como algo um tanto quanto longínquo, quando se falava em internet das coisas, internet do eu e a inteligência artificial, hoje são realidade. O que é uma rede social? É a estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Eles crescem a partir dos anos 2000, quem não se lembra do Orkut, que todos usávamos. E aqui a gente consegue visualizar quais são os aplicativos de redes sociais mais usados no mundo. O Facebook está ali bastante na frente, seguido pelo WhatsApp, Messenger, WeChat, Instagram, entre outros. E a principal finalidade das redes sociais é a interação pessoal. Tem se destacado, as redes sociais têm se destacado face à sua popularidade na internet e a sua viabilidade de aplicação para diversos fins. Entre eles, claro, comércio, entretenimento e, naturalmente, organizações extremistas e grupos criminosos. E temos os comunicadores, redes sociais e comunicadores. As aplicações de mensagens eletrônicas revolucionaram a telecomunicação em virtude do seu imediatismo, reciprocidade e baixo custo. E, assim, tem se lido muito, ultimamente, sobre o movimento que foi constatado entre os jovens, no sentido de migrarem do Facebook para outros tantos aplicativos de redes sociais que abrangem também comunicadores. E, quando se parou para estudar sobre isso, por que esse movimento, percebeu-se que, na verdade, os jovens, e olha a minha neurose de volta, os jovens perceberam que o Facebook estava acessível demais aos familiares, aos avós, aos pais. E, assim, jovem não gosta disso, né? Jovem gosta de ter o seu canto, o seu universo. E, assim, eles têm buscado outras tantas opções para fins de comunicação e publicidade. Isso a gente já falou. Quais os efeitos, então, dessa migração? Casos concretos. Recentemente, cumprimos, em uma operação relacionada com pedofilia infantil, cumprimos um mandado e foi preso um cara que a gente já procurava há algum tempo, que era vou chamar ele de Jonathan X. Quando chegamos, enfim, só dando um breve painel sobre como foi o cumprimento daquele mandado, chegamos lá, era uma casa relativamente humilde em Camaçari, e quando a gente cumpre mandados de pedofilia, a gente já leva, hoje, uma equipe de peritos que faz a varredura dos equipamentos em loco, para coletar apenas o que interessa. A gente não pega mais o que não interessa para a gente. Então, com aquele equipamento, a gente consegue fazer essa varredura. E, naquele computador do quarto dele, o que seria mais óbvio, que seria o local de uso dele, a gente não conseguiu encontrar material. Fomos
tinha um computador na sala, a mãe falava, uma senhora humilde, e o pai falava, não, esse aqui a gente tem anos que não usa, mas normalmente quem usa essa máquina sou eu e tal. A gente quase não se interessa por aquela máquina. Quando, de repente, um colega subiu no armário e tinha uma caixa de óculos em cima do armário, e, naquela caixa de óculos, um verdadeiro universo de material que carregava pedofilia infantil. Assim, era muita coisa. Tinha muitos pendrives com pedofilia. E, ali, enfim, como a gente fala, a casa caiu, né? Levamos o Jonathan, e foi interessante porque o colega perito percebeu, quando a gente encontrou aquilo, a gente, então, se voltou para o computador da sala, e o colega perito percebeu que ele estava encriptando. Naquela semana, 2 dias antes da gente chegar, ele tinha baixado um aplicativo para encriptar arquivos, e ele estava encriptando o material que ele possuía. Quando ouvimos ele já aqui na superintendência, ele falou que, conversando, né, nas redes, uma pessoa disse a ele para ter essa cautela, e ele ali começou naquela semana, a fazer. Só que a gente chegou 2 dias depois, não deu tempo dele se livrar de todo o conteúdo. Então, ele, durante a oitiva, não fui eu que fiz a oitiva dele, foi uma colega. Durante a oitiva, ele até se mostrou bastante inclinado a ajudar. Abriu a rede, e aí a gente começou a entrar ali, fui toda feliz, vamos ver o que é que ele tem, onde é que a gente pode chegar mais, partindo dele, né, outros tantos pedófilos. E aí ele usava o tal do Cacau Talk. Porra, eu nunca tinha ouvido falar até então no que era isso. E esse Cacau Talk é mais um desses comunicadores, entre tantos outros, porque o WhatsApp, enfim, é o que nós, normalmente pessoas de bem, utilizamos, mas eles já não usam o WhatsApp já faz tempo, né? Eles estão optando por saídas que conferem a ele maior segurança. Claro, todos esses aplicativos pensados com a finalidade de segurança, por conta da encriptação das mensagens, o WhatsApp traz isso em si, mas o WhatsApp tem uma questão. O WhatsApp ele precisa de um cadastro para que o usuário possa usar. Então, no WhatsApp, embora o conteúdo das mensagens seja encriptado, a gente tem uma luz a seguir, né? A gente tem o dado, a gente tem o telefone, a gente tem o cadastro. Nesses outros tantos comunicadores, a gente não encontra mais isso. Já o computador estando ligado, independente de celular, independente de cadastro, eles estão ali se comunicando e fazendo daquele território sem lei total. Enfim, são as dificuldades que a gente tem. Outro caso que a gente enfrentou recentemente foi o pai de uma criança, olha a minha neurose novamente, de 7 anos de idade. Chegou, na verdade, hoje, inclusive, a gente tem uma discussão bastante grande com relação à competência, atribuição para lidar com esse tipo de delito. Como o tema é um tema muito sensível, acaba que a gente não percebe juízes abdicando da competência. Então, acaba que fazemos nós, na Polícia Federal, os colegas da Polícia Civil também atuam em casos, na zona cinzenta, ali, sem acontecer aquilo que muitas vezes se dá em outros tipos de delito, da gente dizer que a atribuição não é nossa. Então, vamos todos juntos ali, de galera, enfrentar o tema, né? Então, assim, o caso não era nosso, mas eu tentei trabalhar em torno dele. Ele chegou com o celular da filha, de 7 anos de idade, e aí eu fico voltando sempre a meu filho, que outro dia estava me pedindo, mãe, me dê um celular, porque fulano. Eu falei, meu filho, com 7 anos de idade, um celular, não tem nenhuma condição, você não tem maturidade para isso e tal. Esses dias ele vinha, eu percebi 2 vezes ele fazendo com o meu próprio telefone, no quarto, ele foi lá porque ele sabe a senha, aí ele estava fazendo esses vídeos, né, que ele vê bastante
às vezes, no YouTube. E falando igualzinho aqueles youtubers mirins, igualzinho, maneiro, e aí, esse jogo, olha que legal, enfim. Mas ele veio me pedir para criar um canal no YouTube para ele. E ele passou dias me pedindo isso. Eu falei, filho, então vamos fazer assim, eu crio um canal de YouTube para você. Pô, mamãe, crio. Quando, mamãe? No dia que você parar de esquecer tudo que eu lhe peço, todas as coisas que eu lhe falo. No dia que isso acontecer, se você parar de esquecer tudo que eu lhe peço, tudo que eu lhe falo, eu vou criar um canal. Aí ele falou assim, meu Deus. Falei, enfim. Aí, dali em diante, ele não mais me perguntou sobre a criação do canal. Enfim, mas esse pai dessa menina, de 7 anos, chegou com o celular da menina e tinha ali um aplicativo, que daqui a pouco eu vou, inclusive, mostrar o aplicativo para vocês. O aplicativo tem esse nome, Like, e é um aplicativo bastante voltado para a galera infantil e teen, porque faz aqueles vídeos cheios de efeitos. Eu, ontem, pesquisando um pouco mais sobre isso, é muito maneiro o tal do Like, porque faz vídeos como se eles fossem mágicos, as coisas sumindo da mão, enfim, bem bacana, assim, bem lúdico, bem lúdico. Só que, senhores, o que a criança gosta, é óbvio que a criminalidade que lida com criança também gosta, né? E é um universo diferente do WhatsApp que a gente não tem domínio, né? A gente não tem cadastro, a gente não tem número de telefone, a gente não tem o primeiro passo a dar. Então, eu tenho percebido, assim, nesses meses de trabalho com crimes cibernéticos, que tudo aquilo que parece inofensivo tenha medo, sabe? Porque, na internet, o que parece inofensivo traz ali atrás grandes problemas de criminalidade. Isso é algo que eu queria que ficasse na cabecinha de vocês, porque, se eu deixar isso plantado, já valeu a palestra. Então, é exatamente do que eu estou falando, que é o binômio segurança e criminalidade. Então, o que a gente espera? A gente espera de nós, de vocês, postura crítica, né? Quando vocês sentarem com seus aplicativos relacionados à internet e à frente do browser do computador, acendam a luz da preocupação. Não pensem que aquilo ali é algo isento, um terreno onde você não precisa ter cautelas, porque é o contrário. Esse quadro que eu estou ali apresentando é o quadro que, atualmente, eu mais noto na criminalidade relacionada com pedofilia. Vocês conseguem ver o que está acontecendo ali. Uma pessoa de um lado e um outro homem se dizendo mulher, de cabelos loiros, enfim. E o outro todo animado ali na frente, ali embaixo, né? Fica engraçado quando a gente vê ali que são 2 adultos. Mas o que eu tenho visto é com criança. Então, eu vou chegar lá já. O que eu tenho visto muito é com criança. Então, rapazes com perfil, em sua maioria, jovem, eu estou falando dos criminosos, né? Não são menores, não, mas são com perfis jovens, normalmente homossexuais, que se declaram como meninas, mandam fotos em perfis fakes de meninas que eles coletam na internet, meninas sem roupa, despidas, e conseguem, no contato, obter vasto material dos jovens meninos em situações bastante sensíveis, digamos assim. Então, tenham muito cuidado com isso,
com filho, neto, o que quer que seja, porque tem sido repetidas vezes os casos que aparecem desse tipo. Então, esse é o tal do link do like app. Olha que bonitinho, cuti-cuti. Ui, saiu. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou ensinar vocês a mexer no aplicativo Like. Para esse vídeo de hoje, gente, eu quero 5.000 likes. Se chegar até 5.000 likes, eu vou mostrar a parte 2 desse vídeo, mostrando mais aplicativos legais e que podem melhorar a sua vida. Vamos lá. Ele é muito legal, muita gente já tem ele. Eu vou mostrar um vídeo que eu já fiz, né? Por causa que eu tava olhando um negócio do Instagram aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem como fazer um montão de efeito. Deixa eu procurar um, ó. Tem como você fazer isso, ó. E pra você fazer uma coisa aparecer, você só tem que pausar o vídeo e pegar alguma coisa, trocar de roupa, muito fácil. Tipo, vou ensinar outra coisa aqui. Olha que legal isso. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até. Enfim, eu vou lá mostrar vocês e vou fazer um vídeo, mas é só pra dar uma demonstradinha. Já sei, em vez de eu fazer, eu vou mostrar vocês. Dá pra fazer um monte. Bem, eu acho que já deu para... Pode parar o vídeo que a gente... Enfim, o pai daquela menina que apareceu lá na delegacia trazia um grupo que ela participava dentro do Like e um determinado pedófilo, na verdade mais de um, estava ali no grupo só de crianças, porque o universo dessa app é formado por crianças, e ele transferindo imagens mais horrendas e pedindo em troca outras imagens, assim, enfim. O pai estava bastante nervoso, né, porque quando isso acontece com sua filha, quando cai a ficha da bobagem que você, enquanto pai e mãe, faz, quando deixa de tomar conta, né, de atentar para aquele universo, ele estava perplexo, tomou o telefone da filha, enfim, e eu comecei a pesquisar ali no celular mesmo a forma que a gente conseguiria obter algum dado, e não havia como, no Like, eu obter dado. Eu falei assim, doutor, o que é que eu faço? Falei, exatamente, cuide melhor, né, de sua filha, porque delegado de polícia tem isso. A gente é um pouco psicólogo, muitas vezes. Enfim, aqui eu coloquei, até depois de conversar um pouco com a doutora Margarete, a questão do provimento número 71, que vocês devem conhecer muito bem, e que talvez eu não seja a pessoa mais indicada para tratar, porque é um assunto até delicado na classe dos senhores, mas não poderia deixar de pontuar apenas. Magistrados podem usar as redes para postar críticas públicas a ideias, projetos legislativos, programas de governo e medidas econômicas. São vedados, contudo, ataques pessoais a candidato, liderança política ou partido político com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de que discorde o magistrado, o que configura violação do dever de manter conduta ilibada e decoro. Bem,
Essa parte eu vou pular, porque não cabe a mim. Só porque, pesquisando, a gente encontra algo próximo a isso na Inglaterra e em Portugal, que eu achava que era importante, só para vocês terem noção de que já tem alguns paralelos em outros países sobre esse tipo de regulação. E aqui eu trouxe algumas notícias de jornal que falam sobre exatamente essa questão, sobre a exposição de ideias de servidores públicos em redes sociais. Enfim, passemos, então, aos crimes virtuais. Aqui eu trouxe também algumas notícias de jornal. O hacker é indiciado por invadir banco de dados na Telefônica e divulgar informações em São Paulo. Criminosos virtuais encontraram um novo modo de aplicar golpes pela internet através de técnica conhecida como phishing. A técnica captura informações sigilosas como senhas e números de cartões de crédito. Agora, os novos alvos são as redes sociais, como o Facebook. Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de crimes cibernéticos. De acordo com o relatório do Norton Cybersecurity, em 2017, o Brasil passou a ser o segundo país com o maior número de casos de crimes cibernéticos, afetando cerca de 62 milhões de pessoas e causando um prejuízo de 22 bilhões. No ano anterior, o Brasil era o quarto colocado na lista, mas agora fica atrás apenas da China, óbvio, que em 2017 teve um prejuízo de 66 bilhões. Um dos principais fatores deste aumento de crimes está na popularidade de smartphones, que agora chegam a 236 milhões de aparelhos no Brasil, ou 113,52 para cada 100 habitantes. Esse aqui já. Enfim, além desse tipo de criminalidade que a gente falou, a gente não pode esquecer também das organizações terroristas. E aqui é a transcrição de um colega de trabalho que fez a primeira operação com sucesso em torno de grupos terroristas, um recorte do livro dele. Em seus esforços de radicalização e recrutamento, grupos terroristas usam os meios de comunicação social em uma estratégia muito bem elaborada. No espaço virtual, todos os grupos extremistas e terroristas fazem uso das redes sociais, sendo que a referida utilização cresce a passos largos. Vamos, então, passar para a engenharia social, para a gente compreender um pouco a forma que se dão esses crimes. O termo engenharia social ficou mais conhecido em 1990, através de um famoso hacker chamado Kevin Mitnick. Esse termo designa práticas utilizadas com o objetivo de obter dados negados de empresas, pessoas e sistemas de informação. O processo de obtenção se baseia na exploração da confiança das pessoas para enganá-las. Pode-se entender a engenharia social como a arte de manipular pessoas a fim de contornar dispositivos de segurança. Outra interpretação possível envolve a habilidade de construir métodos e estratégias para ludibriar pessoas utilizando informações conhecidas para ganhar confiança e, então, obter as informações negadas. Esse termo ele é utilizado para descrever um método de obtenção de informações onde se faz uso de técnicas sociais e psicológicas, muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário para se obter acesso não autorizado a dispositivos eletrônicos ou a informações sensíveis. Bem, então, o que a gente pode tirar daí, dessa introdução sobre engenharia social? Que ela é a arte de manipular pessoas para conseguir informações confidenciais, e um atacante utiliza a interação humana por meio de técnicas de persuasão para obter informações negadas ou comprometer o computador e os sistemas de uma empresa, pessoa. Então, aqui a gente tem os passos, o ciclo, né, o ciclo de ataque da engenharia social. Ele passa pela coleta de informações, então, naturalmente, o criminoso vai utilizar as redes sociais que estão ali disponíveis e outros tantos métodos em rede aberta para obter algumas informações, ou dados, por exemplo, de órgãos públicos, quando tem algum determinado servidor público envolvido e que passa informações. Ele precisa de desenvolver uma relação com a pessoa que ele pretende de quem ele pretende obter o dado. Ele explora a relação com essa pessoa,
e ele, então, passa para a fase natural de utilização da informação. Aqui a gente tem situações concretas, onde a gente consegue coletar dados relacionados às pessoas em geral, fotos de placa de carro, fotos de nome da rua, de onde você frequenta, de um bar que você frequenta. Você tira foto, por exemplo, em casa, e atrás tem ali os dados de senha de acesso a determinados sistemas sensíveis. A identificação do estilo e padrão de vida das pessoas. E, portanto, as cautelas que a gente precisa ter para lidar com isso. App de comunicação e redes sociais podem revelar ou confirmar fotos de pessoas e de familiares. Portanto, evitar fornecer dados pessoais, nome, e-mail, endereço e números de documentos para terceiros. Nunca fornecer informações sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito. Sites de redes de relacionamento permitem que o usuário cadastre informações pessoais, nome, endereço residencial, comercial, telefone, e-mail, data de nascimento e outros dados que irão compor o perfil. Se o usuário não limitar o acesso apenas para aqueles de interesse, essas informações poderão ser visualizadas por quaisquer usuários desses sites. A participação de um usuário em determinados tipos de comunidades também pode fornecer muitas informações para terceiros. Por exemplo, a comunidade de donos de um determinado veículo ou dos frequentadores de um estabelecimento específico. Isso indica qual é o estilo social de um usuário e que locais ele gosta de frequentar, amigos, etc. Os caminhos rotineiros são facilmente obtidos em redes sociais baseadas em localização. Informações podem ser utilizadas por alguém mal intencionado, mas também para atentar contra a segurança física do próprio usuário ou familiares. Bem, uma foto divertida hoje compartilhada no Facebook pode se tornar uma foto comprometedora no futuro. E aqui eu tenho uma situação concreta, só para ilustrar, de uma amiga que teve 2 casamentos e tinha fotos, natural, com a família e com o primeiro marido. O casamento acabou, enfim, ela se casou com outra pessoa, foi viver um novo relacionamento, e, passados alguns anos, ela me contando isso, é engraçado, uma grande amiga do pai dela posta no Facebook uma foto que tinha ela, o pai, o ex-marido, enfim, no Facebook, assim, uma pessoa completamente sem noção, a mulher casada, já vivendo uma vida... E ela publica aqui no Facebook, marcando, inclusive, a pessoa. Quer dizer, enfim, então, além das suas cautelas, você tem que contar com as cautelas dos outros, né? Então, conteúdos compartilhados hoje numa rede social serão distribuídos e compartilhados por inúmeras pessoas e vão persistir na rede social, mesmo que a conta do usuário seja removida da rede. Não há retorno. Os usuários das redes sociais, extrapolando para a própria utilização da internet, possuem pouca consciência das implicações da divulgação das suas informações pessoais e privadas em redes sociais. E aí, eu, examinando aquele dado que a gente já tratou lá atrás, sobre o Brasil ser vice-campeão nesse tipo de delito, eu faço exatamente essa análise, né? Porque o Brasil tem um grande problema de educação. Então, possivelmente, isso facilite essa falta de cuidado no trato com as redes sociais, o que permite a realização desses crimes. Amizade, perfis estranhos, enfim, pensem 2 vezes antes de aceitar no Instagram um seguidor que você desconhece. Divulgação de dados pessoais, inclusive endereços de e-mail, pessoas que ocupam cargos públicos e exercício de comunicação ou prestação de serviço, dados sobre a família. Assim, isso eu coloquei aqui porque muitos colegas, muitas pessoas da área jurídica têm, naturalmente, um perfil específico
como profissional de outra área, como professor, por exemplo. Então, tentar dividir o perfil, o que ele vai publicar naquele site, que é naquela rede social, que é voltada para o trabalho de prestação de serviço dele, e o que ele vai divulgar no perfil pessoal. Então, isso é bastante importante. Tagging em fotos e vídeos. Essa questão do tagging em fotos e vídeos é algo que eu já tinha bastante cautela antes mesmo de lidar com essa matéria. Assim, eu nunca gostei, e acho que é algo importante assim, para ser divulgado aqui, de indicar em que local você está. Então, assim, tentem evitar esse tipo de postura, né? Proteger ou restringir os álbuns de fotografias. Tornar a sua informação de contato privado e, em situações urgentes, de algum tipo de você ser vítima de algum tipo de phishing, a primeira postura a ser adotada é modificar a senha. A primeira coisa, modifica a senha, corre lá, modifica a senha e vai resolver o resto depois. Enfim, amigos podem indicar, isso eu já falei. Enfim, aquela questão que eu falei que amigos não possuem o mesmo filtro que você. E aqui eu resolvi abordar um pouquinho quando nós, aqui, quando a plateia vem a ser vítima de um tipo de crime desse. No caso do crime em rede social. A primeira coisa, olha lá, o URL. O que a URL é Uniform Resource Locator, localizador, padrão de recurso, que você precisa se preocupar em obter quando você perceber algum tipo de publicação que afete a sua honra. Se preocupe imediatamente em obter a URL, que é o endereço da publicação. Portanto, é muito comum a gente ouvir que as pessoas falam: eu tirei print, eu fiz o print. Muitas vezes, o print não necessariamente carrega a URL respectiva. Então, assim, mais importante do que o print é você se preocupar com o URL completo. A data da publicação é outro dado que a gente também precisa se preocupar, porque muitas vezes os cadastros mudam, né? E quando você vai obter aquele dado junto com a operadora ou com o administrador do sistema, ele fala assim: mas qual é a data do fato? Porque pode ser que, com o passar do tempo, aquele mesmo espaço utilizado passe a ser usado por uma outra pessoa. Então, você precisa indicar bastante a data, porque isso é necessário à materialidade. E aí a questão também dos prazos, que a gente precisa ficar atento, porque depois do Marco Civil, eu vou abordar um pouquinho o Marco Civil logo mais, daqui na frente um pouquinho. Os prazos do Marco Civil são bastante curtos, então, assim, não dá para a gente ficar aguardando muito tempo para adotar alguma providência. Eu marquei aqui. Isso aqui é o URL, é aquilo que está lá em cima. Quem foi que perguntou? Que está lá em cima da barra de... Exatamente, é o endereço. Ali. Então, a Lei 12.965 de 2014, mais conhecida como a Lei do Marco Civil na Internet, ela traz, no artigo 13 e seguintes, prazos para a obtenção, junto às operadoras e provedores de internet, dos dados que você precisa para apuração. Então, e são prazos muito, muito curtos. O artigo 13 prevê o prazo de 1 ano para dados de conexão. Portanto, 1 ano para uma investigação, muitas vezes, é pouquíssimo, né? Quando a matéria chega até você, já passou 6 meses, às vezes, do fato. Então, é um prazo muito, muito curto que exige atuação muito rápida. Então, em 2008, antes mesmo do Marco Civil, as operadoras, prestadoras de serviço de internet, firmaram
a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Conselho Nacional de Procuradores Gerais, um termo de mútua cooperação que prevê o prazo de 3 anos relacionado à pedofilia. Então, assim, quando o assunto é pedofilia, que a gente indica... Estou conseguindo enxergar. Tá bom. Quando o assunto é relacionado à pedofilia, a gente ganha um prazo maior, de 3 anos, portanto, e mesmo depois do marco civil e o termo de mútua cooperação ser anterior ao marco, as operadoras continuam comprometidas e continuam atendendo às demandas nesses casos. Situações concretas, ameaças em razão de problemas de fim de relacionamento amoroso, isso é uma constante, né? A gente sabe disso. Pessoas que não só relacionamento amoroso no mundo físico, como também relacionamentos amorosos no mundo virtual. Tem sido muito comum a ideia, a gente não lida muito com esse tipo de crime, porque não é da nossa atribuição, mas eu percebo que é bastante comum o tal do sequestro de fotografias, né, que é como se fosse um estupro virtual. Então, eles pegam fotografias e cobram um valor para devolver ou para não publicar aquelas fotografias. Então, perfis falsos, ameaças de várias ordens, pedofilia infantil, ameaças de morte. Recentemente, mês passado, teve a situação concreta, a minha apresentada, por um representante de um órgão público relevante aqui da Bahia, onde ele estava super nervoso, porque, naquele dia, no Instagram, uma pessoa com "vou te matar", o nome dele, né? Publicando no perfil dele, olha a minha bio. A pessoa falava, olha a minha bio. E tinha assim, "vou te matar", que é o nome dele, o chefe desse órgão público aqui da Bahia. Então, hoje, eu ainda tenho esse inquérito em curso. E o sequestro de Santa Catarina, 2014, Ilhota, que foi um dado que, pesquisando sobre crimes virtuais, todos eles sempre falam sobre isso, porque esse sequestro, que aconteceu em 2014, na cidade de Ilhota, Santa Catarina, o sequestrador falou, muito claramente, que ele usou as redes sociais para obter os dados necessários. Ele parou, por acaso, ou passou na frente de uma loja de magazine famosa da cidade, que é um cara que tem um certo patrimônio reconhecido na cidade, e ele passou, então, a partir dali, a desejar sequestrar ou dar um jeito de ganhar dinheiro em torno daquela pessoa, e sequestrou o filho desse dono desse magazine. E ele falou que ele planejou tudo por meio de redes sociais. Então, dificuldades para a apuração. Já que eu vinha para esse fórum, né, eu me lembrei bastante da questão do tráfico de pessoas, porque, como disseram no início, quando me apresentaram, além do crime cibernético, eu cuido também, como se já não fosse pouco, de assuntos institucionais. Portanto, a matéria de tráfico de pessoas hoje ainda está comigo também, aqui na Bahia. Então, naquela novela que houve alguns anos atrás, a gente via muito presente, vocês devem ver de forma mais constante isso aqui, porque é atinente à matéria de trabalho de vocês, mas a gente via operações, ouvia falar em operações do Brasil, da Polícia do Brasil, prendendo quadrilhas que se relacionavam ao tráfico de pessoas. Eu via isso muito constantemente na televisão, nos jornais. E, de repente, de alguns anos para cá, não sei se vocês perceberam, mas essas notícias pararam. Assim, eu, pelo menos, não vejo mais notícias de que a polícia fez uma determinada operação para prender quadrilha relacionada ao tráfico de pessoas. E aí, quando eu comecei a lidar com a matéria, eu percebi o seguinte, que o tráfico de pessoas hoje não precisa mais de intermediário. Isso se repete nos depoimentos das possíveis vítimas.
eles agora não tem necessidade mais do coiote ou daquela figura da pessoa que faz a coleta de pessoas aqui para encaminhar, porque agora tem internet. Então, tudo é direto. Então, isso dificulta sobremaneira qualquer tipo de providência das autoridades, exatamente, porque hoje o fato fica todo lá no exterior. Então, assim, ou uma cooperação internacional muito potente para conseguir viabilizar, e é bastante difícil isso, porque você não tem o fio da meada aqui no Brasil. Então, as pessoas, as mulheres falam, não, eu contactei com ele. Na verdade, assim, a maior parte das vezes, elas são, e também eles, né, porque tem muitos casos de tráfico de pessoas com travestis. Inclusive, hoje, o maior número de tráfico de pessoas que a gente tem é voltada para travestis. Eles já desenvolviam a atividade aqui, tem uma pessoa amiga que foi para lá, que fez sucesso para eles, né, na visão deles, e eles se comunicam, tem como pagar minha passagem? Quando chegar aí, a gente se acerta. E aí eles se comunicam e vão. Então, não tem mais aquela figura intermediária, né? Isso é um dificultador. A questão dos falsos cadastros em redes sociais e provedores. E o uso de VPN, Virtual Private Network, Deep Web, naturalmente. Eu vou passar um pouquinho do tempo. Desculpe, é rapidinho. Bem, vamos compreender o que vem a ser a VPN. VPN é uma importante ferramenta para a segurança de informações. Trata-se de rede privada que se utiliza da rede pública. Ela protege os dados que trafegam por criptografia e os dados pessoais. E ela interessa demais, né, as empresas e instituições públicas. Nós, na Polícia Federal, vocês devem usar também aqui. Quando a gente quer ter acesso remoto, a gente faz isso pela VPN. E, naturalmente, passa a interessar a criminalidade, como eu disse no começo. Aquele binômio de segurança / isso aqui é o que a VPN faz. Vocês não estão conseguindo enxergar, né? Deixa eu ver se eu... Aqui a gente tem a data do fato. Essa foi uma investigação concreta que eu tive. A gente tem a data do fato. Aqui a gente tem a hora do acesso. E aqui... Deixa eu ver. Eu não estou enxergando também direito, não. Mas aqui nessa última coluna antes do vermelho... então pronto. Nessa última coluna antes do vermelho, a gente tem os IPs de acesso. A gente pode notar, deixa eu chegar aqui pertinho, porque os 40 já passaram. 2013, foi 16 de fevereiro de 2013. Às 3h06, a gente tem um IP 131.228.18.105. Às 3h21, a gente tem, para o mesmo acessante, digamos assim, o mesmo cliente, um IP 131.228.18.68. E 3h36, para o acesso também ao e-mail wall, a gente tem o IP 131.228.18.68 e 18.9. Enfim, o que a VPN faz? Ela gera de efeito para a gente. Ela traz, quando a gente pede os dados cadastrais, ou melhor, os logs de acesso ao administrador, traz para a gente, em questão de minutos, de segundos, modificação do IP de acesso. Então, quando eu vi isso, eu liguei para os colegas peritos, por sinal que me ajudam muito lá no trabalho, e falei assim, como pode? De onde vem isso? Aí eles falaram, VPN. É exatamente o que a VPN produz. Você não consegue obter. E aí, quando você joga esses logs, esses IPs, na ferramenta de georreferenciamento para IPs, porque a gente usa muito essa ferramenta, onde você joga um IP e sabe a localidade em que ele é usado. Aparece Reino Unido, aparece Estados Unidos, aparece, enfim, uma série de outros lugares do mundo que não aqui. Mas a gente sabe que a pessoa está aqui, em Salvador. E a Deep Web, enfim,
Eu vou passar rapidinho aqui pelos conceitos da Deep Web, e vou passar, como eu estou atrasada, eu vou passar um vídeo, porque eu acho que é mais esclarecedor. O nome Deep Web ficou mais conhecido recentemente com as diversas citações nos noticiários. Pelo fato de estar constantemente associada a conteúdo ilegal ou obscuro, a imagem que as pessoas fazem deste universo é uma espécie de Gotham virtual, onde todo tipo de evento sinistro ocorre misteriosamente. Mas na prática, é tudo isso mesmo? Entenda agora um pouco mais sobre o que é de fato a Deep Web. Todos os dias você acessa inúmeros sites e para isso basta digitar o endereço deles na barra do navegador. Ao fazer isso, você manda o Chrome, por exemplo, buscar o endereço escrito do site em bases de dados online. Isso acontece tão rapidamente que é praticamente impossível de ser percebido, e é dessa forma que os computadores ou aparelhos móveis se comunicam com os sites e seus respectivos aplicativos e transações. Na Deep Web não é tão simples assim. Primeiramente, seu navegador precisa falar a mesma língua da Deep Web para conseguir visualizar bancos de dados específicos e nem sempre tão conhecidos assim, entender os outros tipos de conexões que levam até os domínios e, por fim, decifrar o conteúdo dos sites que você pretende acessar. Um dos exemplos de navegador utilizado na Deep Web aqui é o Tor Browser, que faz o acesso anônimo da web através de diversos nós dentro da rede. Esses nós são as diversas rotas necessárias para chegar ao endereço final. Trata-se, na verdade, de uma grande corrente de computadores redirecionando os acessos entre si, tornando muito mais difícil saber de onde alguém acessa algo. Enquanto na conexão normal é possível descobrir a identidade do usuário ao fazer uma simples decodificação por IP, na conexão à Deep Web esses diversos nós tornam o trabalho muito mais difícil, já que fazer o caminho inverso, decodificando as diversas conexões, se torna muito mais complexo. Existem mais diferenças, além do navegador especial para poder acessar a Deep Web. O conteúdo aqui é mais difícil de ser encontrado, já que todos os endereços são completamente invisíveis e indisponíveis para buscas. Só acessa quem já conhece o endereço, usando o navegador certo dentro da rede certa. Alguns sites contam com mais camadas de segurança além dessas, exigindo até mesmo uma máquina mais potente para aguentar a encriptação em várias camadas. Resumindo, dentro da Deep Web é mais difícil achar coisas, portanto, mais fácil escondê-las. Por isso que nessa hora as pessoas normalmente pensam em drogas, crimes e bombas nucleares. Sim, é possível fazer uso criminoso da rede, ainda mais quando é mais complicado investigar quem está por trás de tudo. Usando as ferramentas corretas, sua conexão pode ser redirecionada inúmeras vezes antes de chegar ao destino final, e sua existência online pode até se apagar virtualmente se souber combinar os métodos corretos. Combine isso com Deep Web e temos uma poderosa ferramenta de anonimato. Ver isso tudo apenas como potencial criminoso é errado e extremamente superficial. Existem alguns sites bastante interessantes, como por exemplo o BB Compendium, que oferece vários manuais de todos os tipos, inclusive medicina, química, manuais de treinamento militar, entre outros. No The Chess você pode testar as habilidades no xadrez contra outros jogadores e participar de competições. O Galaxy 2 é a continuação de uma rede social que ganhou muita popularidade na rede Tor. E o Simbox, um sistema de e-mail que não armazena seus dados no navegador. Todas as informações são criptografadas. Quer experimentar? É só aproveitar esses links e pesquisar por outras coisas interessantes da Deep Web. Mas sempre é bom avisar que esse é um ambiente para quem já conhece um pouco de tecnologia e principalmente sabe lidar com situações perigosas por conta própria. Portanto, vá por sua conta e risco. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Enfim, eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas o certo é que a Deep Web está trazendo grandes dificuldades para o trabalho policial. Para você conseguir dados relacionados à Deep Web, a gente só consegue, normalmente, usando infiltração policial, o que é um trabalho muito, muito difícil, que exige uma dedicação integral assim, de um grupo de pessoas, de uma equipe de pessoas, e que no Brasil apenas Brasília está conseguindo realizar dessa forma. Enfim, mas vocês conseguiram entender o que é a Deep Web? Enfim. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Isso. Sim. Conjunto de sites e servidores que não é indexado pelos mecanismos de busca tradicionais,
surgiu como forma de proteção em face de governos autoritários. E aí, de novo, aquele binômio que eu sempre falo sobre a questão da segurança versus criminalidade. Para acessar, você precisa baixar um browser específico, e o mais conhecido deles é o Tor. E o endereço do computador e a identidade do criador do conteúdo ficam indetectáveis via criptografia. Aqui tem um caso concreto que eu não vou examinar, não tenho tempo, mas seria... E aqui está exatamente o caso Suzano, que eu vou pedir para acessar o link. Eu não podia deixar de falar sobre isso com o material já quase pronto. Ontem eu achei que seria importante. Como é que eu faço para baixar? MP de São Paulo apura se a organização criminosa na Deep Web incitou assassinos a cometerem massacre em Suzano. Pode baixar, por gentileza? Muito obrigada. Cadê? Eu vou ver você. Pode baixar. O Ministério Público de São Paulo vai apurar se uma organização está por trás do massacre ocorrido na quarta-feira, e outras linhas de investigação também são verificadas. 2 assassinos mataram uma pessoa numa loja de carros e 7 na escola estadual Professor Raul Brasil. Pode baixando, por favor. Eles se mataram em seguida. Outras 11 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Um promotor do júri e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ambos do Ministério Público, querem saber se Guilherme e Luiz Henrique foram incitados ao crime por membros do Fórum Doglochen na Deep Web, um segmento da internet que não pode ser encontrado por buscadores como o Google e favorece o surgimento de redes e sites anônimos. Pode baixar. O Ministério Público atuará diretamente com a Polícia Civil, que já investiga o caso e busca saber qual foi a motivação do crime. Se os órgãos apontarem alguém que tenha incitado os assassinos a cometerem um crime, essa pessoa ou grupo de pessoas poderão responder por organização criminosa ou até por participação na chacina. Informações preliminares da polícia indicam que os assassinos premeditaram o crime, planejando ele por mais de um ano, e ainda pretendiam matar mais pessoas do que as 13 vítimas fatais no massacre de Columbine, ocorrido em 99 nos Estados Unidos, Columbine. No massacre da Suzano, os assassinos eram ex-alunos da escola. Um dos mortos era tio de Guilherme, um dos assassinos. Pode baixar. Deep Web. Computadores usados pelos 2 criminosos foram apreendidos pela polícia. Segundo investigadores, eles acessaram a Deep Web e buscaram informações sobre massacres cometidos em escolas americanas. Além disso, foram recolhidos cadernos com anotações deixados por eles no carro alugado. Muito obrigado pelos conselhos e orientações. Esperamos não cometer esse ato em vão. Teria escrito um dos assassinos 2 dias antes do massacre em Suzano, no Fórum Doglochen, na Deep Web. Ismane designou o promotor Rafael Ribeiro Duval e membros do GAECO para apurarem se alguma organização criminosa colaborou para o eventual cometimento de crimes relacionados a terrorismo doméstico, como apontam os primeiros indícios. O termo terrorismo doméstico é usado para definir atentados cometidos por cidadãos contra seu próprio povo ou governo. Crimes cibernéticos. De acordo com Ismânio, o Ministério Público irá contar com o assessoramento do CyberGAECO para tentar esclarecer quem são as outras pessoas que teriam conversado com os assassinos na Deep Web. É nosso núcleo de crimes cibernéticos. É preciso fazer essa investigação para dar segurança às pessoas, pois ainda não sabemos a motivação do crime. Perícias nos computadores usados pelos assassinos poderão informar com quem eles se relacionavam e conversavam. Muito bem. Guilherme, um dos assassinos, chegou a postar fotos na internet momento antes do crime. Ele aparece armado e com uma máscara. Tem que fazer perícia nos computadores que fizeram acesso, se estão ligados a outras pessoas, se é um grupo ou não. Não dá para descartar nada disso. Segundo ele, o Ministério Público também apura outras linhas de investigação. Pode baixar. Armas. A polícia já sabe que o revólver calibre 38 usado na chacina estava com numeração raspada, o que indica a possibilidade de ele ter sido obtido com algum outro criminoso. Um machado, uma besta, espécie de arco e flecha, e bombas caseiras também estavam com a dupla. Um dos amigos dos criminosos foi ouvido pela polícia na noite de quarta e contou que soube da intenção da dupla em fazer o atentado. Só não sabia quando seria. Os investigadores já ouviram 20 pessoas no total. Pode seguir, por favor.
Douglas Chen, é aqui que eu acho importante. O G1 apurou que promotores paulistas estudam a possibilidade de vir a pedir colaboração do Ministério Público em Curitiba para tentar falar com um dos criadores do Douglas Chen, Marcelo Vale Silveira Melo. Marcelo está preso desde 2018, após ter sido condenado pela Justiça a mais de 40 anos de prisão por associação criminosa. E ele já havia sido preso antes, em 2013, condenado a 7 anos. Saiu e depois foi preso novamente em 2018. Divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes e terrorismo. O G1 não conseguiu localizar a defesa de Marcelo. Um delegado especializado em crimes cibernéticos afirmou à reportagem que o Douglas Chen ainda não existe na Deep Web, porque está sendo moderado por outro brasileiro, que foi expulso dos Estados Unidos e estaria morando na Espanha. O especialista pediu para não ter o nome divulgado. Dependendo do andamento das investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal poderão ser acionados. Enfim, por enquanto, a atribuição da investigação será estadual. Enfim, são as dificuldades que a nossa sociedade agora enfrenta diante desse universo, né? Pode ir mais um. E agora eu encerro, um pouco atrasada, tendo passado um pouco de tempo, desculpe. Espero ter contribuído. Se eu conseguir deixar vocês um pouco mais neuróticos do que quando vocês entraram aqui, eu consegui cumprir a minha função. Muito obrigada.